e conheço bem esse ambiente do humor. Mas mesmo conhecendo bem esse gênero, eu não conhecia uma certa variante do humor. Aliás, é mais do que uma variante, é uma encarnação delirante de personagem. Eu vou chamá-la com respeito, mas com humor, de Síndrome de Zelensky. Eu queria achar aqui um caminho bem-humorado para introduzir essa nossa discussão. Zelensky, todo mundo sabe quem é o presidente da Ucrânia, que tem defendido o seu país aí com unhas e dentes. Hoje mesmo estava falando no Festival de Cannes, né, dos ataques que os russos fizeram a seu país, a Ucrânia. Antes de virar presidente, o Zelensky era ele mesmo um comediante muito famoso lá na Ucrânia. E essa popularidade acabou levando o Zelensky à presidência da República na Ucrânia. Ele está enfrentando, reconheça-se, com muita coragem. O que isso tem a ver com o Gregório? Eu quero ver qual é a analogia que ele vai fazer para tipo, o Zelensky é humorista e virou presidente, e o Gregório ele é humorista e fala de política. É isso? Vai ser essa por isso que ele tem síndrome de Zelensky? Em uma luta cruel e desproporcional. Mas enquanto ele defende o seu país, lá no campo de batalha, aqui do outro lado do mundo, no conforto do ar-condicionado e um esquinho com gelo, fora outros aditivos, tem gente que pensa que basta ser baixinho e comediante, como o Zelensky, para virar estadista. Estadista? Melhor, salvador da pátria, ou conselheiro-mor da República. Esta sim... Oi? De onde que o Gregório quer ser estadista, ô Ciro? Caralho. Comentar sobre política virou ser estadista, ok. Me parece ter acometido, não sei se de forma temporária ou definitiva, um dos mais interessantes humoristas da nova geração brasileira. Então, a síndrome de Zelensky, pelo que eu entendi, é você ser baixinho, ser humorista e querer virar estadista. É isso. Essa é a síndrome Zelensky. Não só fez um perfil depreciativo e completamente distorcido sobre mim, como emendou com uma pregação assim meio messiânica aos meus eleitores, dizendo que abandonar minha candidatura é simplesmente salvar a democracia, salvar a República e salvar o Brasil. Isso aí é tosco mesmo, né? Isso aí é argumento assim, tipo... terrorismo eleitoral, sabe? Todo mundo tem que abandonar a candidatura para apoiar o Lula. Isso aí é terrorismo eleitoral, desculpa. Por pouco não disse que também seria salvar o mundo! Além de chegar a essa pérola de raciocínio, formulou uma peça antológica da sabedoria política. Disse que o correto mesmo... Isso que ele vai falar agora é um pouquinho de distorção do que o Gregório falou. Ou do que eu imagino que o Gregório tenha querido falar. É eleger Lula e depois cobrar dele, Lula, que implantasse o meu projeto nacional de desenvolvimento, o meu projeto de governo. Não foi isso exatamente que o Gregório falou. O que o Gregório falou? Elege o Lula e pressiona ele para que ele comece a apoiar ideias como a taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, coisas que estão no projeto do Ciro. É isso que o Gregório falou. O que o Ciro entendeu, elege o Lula e aí bota o Lula com o seu plano. Não é isso que ele falou, não. Ele falou isso seriamente. Não foi uma piada de mau gosto. Isso mesmo que você entendeu. O que é que ele propõe? Eleger um Lula sem projeto de governo, não lançou os projetos de governo ainda, tá, Ciro? Só porque tu se adiantou lançando o teu projeto desde ano passado, não quer dizer que todo mundo já tem que estar com o projeto pronto, não. Não se preocupa que vai ter lá o tempo limite, todos os candidatos vão ter que aprovar, vão ter que apresentar um projeto de governo, bom ou ruim, e aí a gente vai poder analisar. Inclusive o Ian, né, já está planejando aí analisar todos os projetos de governo que forem lançados. Que ele depois virasse uma espécie de Ciro com projeto. Muito diferente daquilo que você dizia até muito pouco tempo atrás. Mas deixa que eu vou voltar a estes temas daqui a pouco. O Ciro é aquele aluno que entrega o trabalho com antecedência e quer taxar os alunos que ainda não entregaram, né? Mas não pode e não deve agredir os fatos. Aquilo que a gente chama ali grosseiramente de mentir, né? E o Gregório, com todo respeito, né, mas o Gregório manipulou muitos fatos, assim, né? Eu não sei o quanto ele participa da pesquisa, né, que o pessoal lá do programa dele faz, mas teve muito fato realmente sobre o Ciro
que ele ou mentiu na cara dura ou manipulou assim para insinuar certas coisas que não era de bom tom insinuar, sabe? Nem as biografias. Essa coisa de destruir reputações também não é uma coisa bastante honesta de um bom artista como você, Gregório, sempre foi e continua sendo no meu conceito. O que você fez foi enfurecer a turma boa, sabe, que me protege. Eu não estou... Agora ele vai passar um pano para a turma boa, obviamente, né? São os eleitores dele. Mas só na batalha. Eu agora sou parte de uma corrente, de um movimento de opinião muito forte no Brasil, muito esclarecido, muito politizado e muito sem pudor. Aí é muito engraçado, né? Porque ele fala muito dos petistas, da militância petista, que a militância petista, sabe, agride os outros e ataca os outros na internet, e que tem o gabinete do ódio do PT, e realmente tem muito militante petista grosseiro assim na internet, que inventa fake news, que inventa mentira, né? A gente que é de esquerda radical sabe, tem muita gente aqui do nosso lado sofrendo por conta disso. Mas os ciristas não ficam para trás, não. Os ciristas não ficam para trás, não. E os caras atacam e atacam, assim, muitas vezes de forma grosseira também. Eu já fui atacado por cirista e, mano, o meu perfil é minúsculo, tá? Eu não sou muito famosinho de internet, não. E mesmo assim, que eu já tomei de ataque de cirista, é uma coisa absurda. É ataque grosseiro, assim. Às vezes eu nem tava criticando, às vezes eu fiz uma piada, assim. Todo mundo lembra daquela vez que eu postei, assim, uma brincadeira, assim, né? Não era uma brincadeira baseada em fatos reais, né? Que eu tava conversando com a mina do Tinder, aí a gente começou a falar de política, e aí eu falei que não... Eu não lembro qual era o assunto, que eu falei que não gostava muito do PDT, e a mina era afiliada ao PDT. Aí eu postei isso na internet, assim, meio que zoeira, assim, né? Porra, óbvio que se eu vou falar mal do PDT, a mina com quem eu tava falando era membro do PDT. Os pedetistas ficaram loucos, cara. Começaram a atacar assim, olha só esse feio aí que não gosta do PDT e eu que sou bonito que sou do PDT, sabe? Tipo, partiram pra atacar a aparência, partiram pra tudo quanto é tipo de ataque só por uma brincadeira, sabe? Imagina se eu tivesse feito uma crítica ou algo do tipo, sabe? Então, por uma bobajada dessa, a turma boa já caiu em cima, né? De encarar, sabe, seja quem for. Eu tenho a obrigação de até pedir calma, vamos calma aí e tal, mas a turma não gosta muito de ver os ataques injustos ou mentirosos. Os ataques justos eles não gostam de ver também, Ciro. Que às vezes se faz na vida pública, mas quando é uma pessoa querida e respeitada, aí a coisa fica mais doída. A maioria dos trechos que eu escolhi para hoje reproduzem ataques que sofro recorrentemente nas redes, ou seja, não é o Gregório que fez, apenas ele apressadamente não... Muito do que o Ciro vai mostrar é questão de ataque pessoal, né? Não é só uma crítica à política do Ciro, mas o Gregório fez ataques pessoais, né? Tipo, insinuou que o Ciro só entrou no PDS por nepotismo, sabe? Insinuou que o Ciro recebia dinheiro de empresa privada quando era governador, sabe? Insinuações assim que o Gregório fez e que realmente o Ciro ele descasca bem essas insinuações. Mas quando chega realmente na parte da crítica política, aí o Ciro caga, né? Tomou cuidado de checar, ou são pura e simplesmente mentiras completas, ou meias-verdades, que é o pior tipo de mentira, tendenciosas, ou opiniões contaminadas pela paixão ideológica e partidária. As opiniões eu respeito, mesmo que eu discorde delas. As mentiras e deturpações, vai perdoar, não dá para suportar. Eu quero continuar acreditando que, no caso das mentiras mais substantivas, você, Gregório, foi levado ao erro por pesquisas mal feitas na internet, ou sei lá qual é o... E vamos combinar que o Greg News, eu sinto que o Greg News, ele se pauta muito por manchete. Né? Ele bota a manchete ali na tela e aquilo ali é o que está na manchete, é o que está escrito, é o que aconteceu. Sabe? E isso vocês vão ver muito como isso vai acontecer. Tipo, o Ciro vai dar um contexto assim, o Gregório vai botar uma manchete, mas você sabe como é manchete, né, gente? Jornal sensacionalista adora botar uma manchetezinha merda que não descreve o que realmente aconteceu. Inclusive o Gregório, esses dias, né, como eu falei no meu último react, ele postou fake news da Coreia do Norte, né, porque ele leu manchete lá da Folha de São Paulo que a Coreia do Norte tinha matado sei lá quem, né, e obviamente que se tá na manchete é verdade. Santo de orelha, para usar aqui uma expressão do interior do Ceará,
que lhe induziu a essas injustiças, a esses erros grosseiros, alguns deles. Vamos começar. Solta o primeiro vídeo, diretor. Ele era do PDS, sim. Legenda criada em substituição ao Arena, que era o partido oficial da ditadura. Mas Ciro jura que ele nunca se identificou com a Arena e que só se filiou ao PDS porque era o partido do pai dele. Ó, viu? Ele botou a manchete e aí agora o Ciro vai explicar todo o contexto histórico da coisa, e que é importante, tá, gente? É importante o contexto histórico. O som, né? O Ciro Games está precisando realmente de uma edição de som. Né? Meus adversários sempre recorrem a esse argumento na tentativa de colocar em uma espécie de xeque a minha coerência ideológica. Deixa eu te falar aqui uma coisa, Gregório. Você é muito moço e não sabe o esforço que nós fizemos, os democratas do país, de todos os lados, de todas as correntes, para enfrentar a ditadura. Eu estava no movimento das diretas, eu estava no movimento da anistia, eu ajudei a reabertura da UNE, mas na véspera das eleições de 82, é um fato que na véspera mesmo da eleição, no prazo final, eu me filiei ao PDS. Por quê? Porque o meu pai era prefeito e o general Geisel fechou o Congresso e baixou um negócio chamado Pacote de Abril. Por esse Pacote de Abril ficou determinado, a partir daquela eleição de 82, que já estava começando, uma obrigação de todo mundo votar no mesmo partido, de vereador a governador. De maneira que quem misturasse a chapa, tipo, se você votasse num deputado de um partido, num senador de outro partido, como é normal, num governador de outro partido, como é normal hoje, você simplesmente tinha o seu voto inteiro anulado. E aí foi aquele constrangimento. Eu vinha do movimento estudantil, tinha sido candidato na reabertura da UNE, enfim, isso coisa que você não sabe. Tinha participado de todos os movimentos. Basicamente, tipo, na véspera da eleição, o Geisel baixou um decreto lá que tornava muito mais difícil as coisas e por isso o Ciro se filiou ao PDS. Era da Arena, mesmo, você valer que isso não desqualifica uma pessoa apenas porque não sei o quê, o Teotônio Vilela. Depois veja aí quem é, o menestrel das Alagoas, um brasileiro absolutamente extraordinário, um herói da luta pela redemocratização. Esses eram os tempos trágicos daquele tempo. Eu só me filiei quando a ditadura já estava se acabando, quando, de fato, a anistia já tinha sido dada, estava todo mundo de volta no Brasil. Todas as lutas que eu ajudei. O Ciro vai utilizar o termo esquerda. Não vou falar ainda. Vou deixar para mais para frente quando ele usar o termo. Fazer. Bom, eu não podia, portanto, ser candidato, e o meu pai, na sucessão dele, eu não podia ter o voto dele, porque a sucessão dele estava em marcha, eu não podia votar os vereadores de Sobral, votar em mim, porque seria tudo nulo. Foi um dilema tremendo para mim. Eu nunca escondi isso de ninguém, foi um momento trágico, minha vida partidária é trágica. Mas, enfim, para não brigar com a obviedade, o meu pai, como líder político, nem perder boa parte do eleitorado de Sobral, meu município, eu, de fato, concorri pelo PDS. Mas avisei, ali na eleição, nós fizemos um voto camarão, que era o protesto para votar em branco para governador e senador, aqui, né? E avisei que assim que passasse o processo eleitoral, por conta dessa chantagem que foi criada pela ditadura que eu combati, eu iria para o MDB, que era o partido de oposição. E foi o que eu fiz. Na sequência, eu participei da fundação do PSDB no Ceará, lutando pesado contra a velha política remanescente da ditadura. Vocês aí, os brancos da esquerda caviar... Olha aí, é isso que eu estou falando. O Ciro fala de esquerda caviar. Primeiro, ele falou os brancos como se o Ciro não fosse branco também, né? Me desculpa. Né? Os brancos da esquerda caviar. Tu também é branco, Ciro. Então, sabe? E esquerda caviar. Vocês sabem quem inventou o termo esquerda caviar, gente? Lançou um livro, o nome do livro é Esquerda Caviar? O Rodrigo Constantino. Aquele mesmo Rodrigo Constantino que o Ciro detonou no debate da RBS aqui no Rio Grande do Sul, que foi assim, um dos momentos mais marcantes assim, do Ciro Gomes na TV, né? Que saiu os bons memes do Dabilhão, né? Aquela época que é aquele Ciro que a gente gosta de ver, que é o Ciro, assim, esculachando o liberal, né? Esculachando o liberal. Ele esculachou o Constantino naquele debate. E aí hoje está usando o termo criado pelo Constantino. Essa bobajada de esquerda caviar, que é uma bobajada liberal para descreditar a esquerda, né? Porque, obviamente, se você é de esquerda e você tem ar-condicionado e bebe uísque, você quer ser esquerda bebendo uísque e tendo ar-condicionado, você não é esquerda de verdade, que nem o Ciro. Como se o Ciro fosse um grande exemplo de periferia, sabe? Ou os filhos do Bolsonaro, é curioso como o preconceito entra na cabeça até de quem não se suspeita que seja preconceituoso, né? Me chamam de coronel. Isso aí é preconceituoso mesmo, tá, gente?
Isso aí eu tenho que concordar que realmente é uma coisa preconceituosa chamar o Ciro de coronel. Isso aí é xenofobia pura. Se tem uma coisa que eu concordo com o Ciro, é isso. Eu critico o Ciro em muita coisa, mas eu não chamo ele de coronel e acho escroto quem chama ele de coronel. Mas vir com essa de esquerda caviar porque estão te chamando de coronel também, Ciro, não dá, velho. Não dá. Não se corrige esse tipo de xenofobia utilizando o liberalismo. Essa Gleisi Hoffmann, olhinho azul. Gleisi Hoffmann é otária pra caralho mesmo. Gleisi Hoffmann, gente, ela é um símbolo de tudo que tem de errado no PT. Sobrenome alemão, ali do Paraná e tal. É igualzinho o filho do Bolsonaro. Igualzinho. Me chama de coronel. Não tem a menor... Igualzinho o filho do Bolsonaro. Aí tu tá chutando balde também. Eu odeio a Gleisi Hoffmann. Acho ela insuportável. Mas dizer que ela é igual ao filho do Bolsonaro, tu tá chutando balde. Menor coerência com a minha luta. Sabe, eu ajudei o Tasso Gereissati a fazer uma revolução. Tasso Gereissati. Esse é o grande exemplo de político do Ciro, né? O Tasso Gereissati. Golpista. Golpista. No estado do Ceará, eu tinha 28 anos de idade, quando nós fizemos uma mudança profunda. Não é? E quando eu tive que fazer aquela coisa, já tinha passado todo o processo de ditadura, já tinha uma abertura, já tinha feito como eu já falei. Enfim, o que talvez fique claro nesse momento não é... O Tasso Gereissati é da quebrada, gente. Tasso Gereissati é da quebrada, Ele não é caviar, não. O Tasso não come caviar. Qual razão em você, inclusive, dizer que votou em mim e vai buscar, na minha origem, com 25 anos, uma incoerência, uma contradição desqualificadora, pelo menos pelo tom de voz que você fez? Mas me senti injustiçado com esta deformada informação. Achei justo o Ciro se sentir injustiçado com a maneira que o Gregório postou a informação, né? Porque o Gregório faz parecer que o Ciro entrou em um partido simpático à ditadura por vontade própria, né? Apesar de ter sido por vontade própria, foi meio que em cima da hora, assim, e por nepotismo, né? Porque o pai dele era prefeito desse partido. Na sua boca, meu irmãozinho. Mas vamos agora a uma informação completamente infundada. Olha como eu estou falando. Agora a Rafael vai falar do Itamar. Não sei o que e tal, mas você reproduziu ou criou uma informação completamente falsa no seu programa. Roda o vídeo, diretor. Naturalmente, ele acabou ficando pouco no MDB e foi indo para o PSDB, rapidinho. Foi enquanto estava no PSDB que Ciro ocupou o seu primeiro cargo nacional, sendo ministro da Fazenda durante o governo Itamar, no início dos anos 90, ajudando a implementar o Plano Real. Mas ele ficou só 4 meses no ministério. Depois de várias declarações polêmicas, estourado, né, gente? Foi afastado do governo. Culpa do Ciro, tá, gente? Culpa do pessoal do Ciro, não me culpa. Itamar, uma vez que o PSDB entendeu que o seu temperamento... Isso aí eu falei... Eu acho que eu cheguei a falar no meu último react, né? Porque eu lembrava, não é que ele ficou 4 meses, é que ele assumiu em setembro e o mandato do Itamar terminou em dezembro. Sabe? Não tinha como ele ficar mais de 4 meses. Estava atrapalhando a imagem do governo às vésperas da eleição do Fernando Henrique. Aí não, viu, Gregório? Aí não. Aí é uma coisa absolutamente grosseira que me faz desconfiar, por enquanto, ainda se você tem direito de pedir desculpas, todo mundo pode se enganar, né? Me faz desconfiar da sua honestidade intelectual. E o Gregório falou que esse foi o único erro factual, né, do programa. Quando você faz isso. Eu não fui afastado do governo Itamar nenhuma vez. Eu fiquei ministro da Fazenda do Itamar até o último dia do mandato dele. Aliás, eu fiquei um dia a mais, porque eu tive a tarefa de entregar o ministério para o Pedro Malan no dia 1º de janeiro, não é, de 1995. E o Pedro Malan era o meu presidente do Banco Central. Sendo muito bonzinho, né? O Gregório foi. O Gregório, nessa aí, ele mentiu assim, na cara dura. Foi assim, informação falsa, sabe? Central. Agora, não sei se você pode desqualificar. É tipo dizer, Lula assumiu em 2003, mas ficou apenas 8 anos no cargo. Sim, ficou 8 anos no cargo porque, né, é o tamanho do cargo, sabe? É o que dá para ficar. Mas assim, passou muito rápido, mas eu costumo trabalhar com muita intensidade.
o presidente Itamar fala para todo mundo, e tem muita coisa, se você tiver boa fé, de olhar na internet, depoimentos dele dizendo que o sacerdote do real fui eu que salvei o real, e aqui para nós, fui eu mesmo que salvei o real, que estava aí fazendo água por todos os lados quando eu assumi. Eu não fui indicado pelo PSDB. Fernando Henrique indicou o Pedro Malan, indicou o Edmar Baixa, e o Itamar não aceitou e me... Ciro gosta de dizer que... Eu sei que o Ian, ele falou recentemente do Plano Real, né? Eu não sei qual é a visão, assim, marxista, né? O próprio Ian fala que não tem muito uma visão marxista sobre o Plano Real, né? É uma coisa que eu gostaria de saber mais, porque eu sei que muita gente de esquerda foi contra na época. Inclusive o Brizola, né? Que o Ciro adora falar, não, porque o PDT é o PDT do Brizola. O Brizola foi contra o Plano Real na época. Requisitor era governador do Ceará. E aí eu acho engraçado que ele fala, o PT era contra o Plano Real, e ele não cita o Brizola, né? Porque o Brizola também era contra o Plano Real. Renunciei para servir ao Brasil, o cidadão. Cidadão não, vou voltar aqui ao meu amor ao humor. Gregório do Vivier, meu querido. Não é? Eu saí, me arrisquei, sabe, a ser, inclusive, responsável pela tragédia do real que estava fazendo água. Eu criei ali naquele tempo, eu criei a TJLP, que você não tem ideia do que seja, nem é obrigado. Cara, você nota a forma que o Ciro já se comunica, né? Eu criei a TJLP, que eu tenho certeza que você não sabe o que é, sabe? Ele vai agressivo e depois mas você também não é obrigado a saber, né? É uma passiva agressividade, assim, meio irritante, né? Mas é a taxa de juros de longo prazo para proteger o empresário brasileiro da taxa de juros mais abusiva, que eu estava conversando com o Eduardo Moreira agora há pouco, e separei a taxa de juros do financiamento da produção, criando a TJLP, que essa gente agora, depois do golpe, cancelou. E entreguei o Brasil com uma das menores taxas de desemprego de toda a nossa história. Essa aí o Ciro tá chutando balde. Primeiro, o Ciro acha que se a taxa de desemprego estava baixa, era graças a 4 meses de trabalho dele. Em 4 meses de trabalho, sei lá, o desemprego estava em 15% e foi para 5% em 4 meses? Não foi assim que a banda tocou, não, Ciro. Tá? Eu tentei pesquisar aí e, mano, a taxa de desemprego, se não me engano, foi 6,1% que ele entregou, sabe? Em 93 estava 6,2%. Sabe? E depois foi aumentando, né? Com o FHC. Um dos grandes problemas que o Lula enfrentou em 2002 foi o desemprego, tá? Mas, tipo, o Ciro faz parecer que em 4 meses ele criou emprego pro Brasil inteiro. Não é bem assim, sabe? Não é bem assim mesmo. E esta é a minha vida. Bom, enfim, eu tenho muito orgulho desse trabalho que, sinceramente, volto a dizer, eu acredito que salvou o Plano Real. Evitou que ele caísse na vala comum, onde fracassaram tantos planos anteriores. Você também não deve ter parado para pensar sobre isso. Os planos do Collor e do Sarney também não eram planos muito bons, né? O plano do Sarney era botar as pessoas para fiscalizar mercado e o plano do Collor era tirar sua poupança, né? Os grandes planos anteriores ao Plano Real. Eu fiquei até o último dia do governo Itamar e contando com a sua absoluta confiança. Terminado o governo, eu não aceitei, volto a dizer, convite do Fernando Henrique para fazer parte do governo dele. Mas fui convidado, preferi ir para Harvard estudar e escrevi um livro junto com o meu amigo professor Roberto Mangabeira Unger, o mais jovem titular da Universidade de Harvard, né, da história, né, o primeiro livro numa língua latina com uma crítica fundamentada ao neoliberalismo. Olha aí. O próximo passo, uma alternativa Críticas ao neoliberalismo, o Ciro que inventou. Esse livro foi traduzido no México, foi traduzido nos Estados Unidos. E depois, quando eu voltei, 2 anos depois de ter sido governador, fui trabalhar na iniciativa privada. Uma opção, aliás, também ironizada pelo Gregório, que achou que era um emprego modesto por ser uma empresa no Ceará. É aí que o Ciro chuta o balde. Começa a chutar o balde. Ele acha que o problema para o Gregório fazer piada era a empresa ser do Ceará e não por ser um parque aquático. Com piada até vale, mas jamais como crítica política. Ou será que é o preconceito inconsciente contra nordestino? Sim. Se tu tivesse aceitado emprego no Marina Park, aqui do Rio Grande do Sul, Ciro, o Gregório não teria feito essa piada. Tu acha? Solta o vídeo aí, diretor, pra gente ver se... Podia ser o Hop Hari. Podia ser o parque da Turma da Mônica. Ele disse sobre isso. Era ministro da Fazenda. O cara saiu do ministro da Fazenda para Harvard, onde ele ficou 2 anos e voltou
para trabalhar no Beach Park, provando que o ensino norte-americano não te garante grande coisa. Segundo um dos sócios do Beach Park, o Arialdo Pinho, o Ciro deu uma estrada de presente para o Beach Park quando ele era governador, além de ter ajudado a empresa com publicidade. Isso quem falou, apesar do Gregório ter feito insinuações, quem falou foi o sócio da empresa, né? Se o sócio da empresa falou merda, que se entenda com o sócio da empresa. Bom, aqui nós vamos por partes, inclusive essas gargalhadas aí. Bom, tudo bem fazer graça com o fato de eu, um ex-ministro da Fazenda, ter ido trabalhar no Beach Park. Realmente isso não é normal. Talvez para o Gregório, do Vivier, talvez para você, Gregório, que está defendendo com tanto despudor o lulopetismo, o PT e tal, o normal seja fazer como o Palocci fez. O Palocci, hein? E o Lula? E o PT? O Palocci foi o ministro da Fazenda do Lula e numa delação premiada extremamente constrangedora, podemos acreditar nela ou não, mas numa coisa eu acredito. Eu vi ele devolvendo 100 milhões de reais roubados do povo brasileiro e anuncia que fez isso em absoluta cumplicidade com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe aquele brother de empreiteira? Já a gente volta nisso aí. Então, veja, eu me ofendo. E o Lula, hein, gente? Porque você não tem a menor ideia, só porque o Beach Park, sabe o que é o Beach Park? É o maior parque aquático da América Latina. Mas ainda é um parque aquático. Ciro, falando sério, mesmo que você seja assim, mesmo que tenha sido um puta cargo no Beach Park, sabe, sei lá, diretor financeiro, sei lá qual foi o cargo, mano, você salvou o Brasil, sabe? Porra, você fez o Plano Real funcionar, salvou o Brasil, fez um puta trabalho em 4 meses, tu tirou o Brasil da lama e botou lá no céu, foi estudar 2 anos em Harvard e volta para trabalhar em um parque aquático? Eu acho, no mínimo, sim, no mínimo engraçado. Seja qual for o parque aquático, podia ser o maior parque aquático do mundo. Seria curioso. Né? Não é uma coisa muito comum. Eu fui contratado porque eu aceitei, não aceito trabalhar para banco, não aceito ser lobista, não aceito trabalhar, sabe? Sou eu e o... Mas aí que tá. Ele fala trabalhar para banco como se trabalhar para banco fosse a única alternativa. Ciro, tu tendo salvado o Brasil e ido estudar em Harvard, porra, tu podia fazer palestra, tu podia virar professor. Tem, cara, 500 mil coisas que tu poderia ter feito a trabalhar no Beach Park ou a trabalhar em banco. Sabe? Trabalhar em banco não era a única alternativa existente para alguém com essa qualificação, né? O Recupero, os únicos 2 ex-ministros da Fazenda que não aceitamos isso. O resto, todo mundo. Está aí o Palocci, não é? Está aí o Guido Mantega, está aí o Levi, ministro também do PT. Liberal, né? Todos ele fala como se o Levi fosse um puta de um petista. Porra. Eles, né, trabalham para banco ou encher o bolso de roubar. Como eu nunca roubei nada de ninguém, eu preciso trabalhar, sabe? Sustentar minha família. E achei que lá no Ceará eu podia fazer. Agora, eu dei uma estrada. Quem falou foi o sócio, hein? Como é isso? Você está insinuando que eu arranjei um emprego, ganhei um emprego para trabalhar com gargalhadas ao fundo, em troca de uma estrada que eu teria dado, é isso mesmo, ô Gregório? O Gregório faz umas insinuações maldosas aí, né? Mas, de novo, o sócio que falou isso aí, né? Isto eu não posso aceitar, senão a você entendendo que você está de boa fé nessa brincadeira. O Arialdo, que você cita, nunca foi o dono do Beach Park. Mas o Gregório não falou que ele era o dono, o Gregório falou que ele era sócio. O Arialdo era um sócio minoritário. O Estado do Ceará obedece a um planejamento. Todas as estradas do Estado do Ceará, de acesso ao litoral, milhões de brasileiros conhecem o litoral do Ceará, foram duplicadas, melhoradas por todos nós governantes que executamos o mesmo plano o tempo inteiro. Agora, por exemplo, a estrada do Beach Park acabou de ser renovada, duplicada. Sim, e essa questão do Beach Park não acrescenta nada ao argumento do programa também, concordo. Foi só para atacar o Ciro mesmo. Pelo governador Camilo Santana, meu companheiro, mas do PT. Mas vamos combinar. Embora o Ciro tenha razão de ficar puto com esses ataques pessoais, insinuações maldosas, ser rasteiro, o Ciro também faz muita insinuação maldosa, muita acusação grave sem apresentar prova nenhuma. Esses dias o Ciro no Twitter foi atacado por petistas e o que o Ciro falou no Twitter? Falou que o Lula
mandou aqueles petistas irem agredir ele. Se isso não é uma insinuação maldosa, para não dizer uma mentira completa, eu não sei o que é então, né? Porque, porra, surgem os petistas, te xingam, tentam te bater e tu chega à conclusão automática de que o Lula mandou eles te baterem? Eu concordo que tu tem que ficar indignado com acusações contra ti, mas, porra, se tem uma coisa que tu faz é acusação infundada também, né? Então eu acho que a gente tem que olhar pro próprio umbigo também. Alguém vai suspeitar que o Beach Park é o maior fator de atração de turista do Ceará. Todo mundo que vai no Ceará vai, muitas vezes, com a referência de conhecer o Beach Park. E eu fui diretor financeiro lá. Fui diretor financeiro e tinha um salário, tudo declarado no imposto de renda, dava o meu expedientezinho diário lá, trabalhava muitas vezes fora do expediente. Porque você não sabe, não, que no Nordeste também tem empresas bastante interessantes. Ele insiste que o Gregório não falou isso porque era um parque aquático. É porque o parque aquático era do Ceará. Se fosse o Marina Park do Rio Grande do Sul, tá tudo certo. Deixa eu te passar aqui algumas coisas. A maior empresa brasileira de massas alimentícias pertence ao Ceará, Grupo Hermes Dias Branco. Não é? Nunca trabalhei para eles. A maior empresa de água mineral brasileira do Brasil é uma empresa cearense, o Grupo Edson Queiroz. Também nunca trabalhei para eles. O maior exportador brasileiro de calçados, não produzia nenhum, e eu consegui levar para o Ceará. Hoje estão empregados aí mais de 50 mil cearenses. É a Grendene. Que porra isso tem a ver? Porque o Gregório, ele acha que o Gregório pensa que o preconceito contra o Beach Park pelo Beach Park ser cearense. Em 2014, o Ciro apoiou de novo a Dilma para a presidência, dizendo que a Aécio ou o Eduardo Campos seriam piores que ela e que tinha nojo do discurso ambientalista. Isso aí de novo, né? De novo, o Gregório foi levado ao erro, ao meu ver, pela manchete. Ó essa manchete. Ciro Gomes diz que tem nojo de discurso de Marina Silva. Só que aí quando o Ciro vai botar o contexto, né, tu vê que o Globo ali manipulou totalmente a manchete. Que tem outro equívoco seu, vou chamar de equívoco do seu programa. Eu vou ler a frase que serviu para alimentar essa manchete. Abre aspas. Diante da admiração de um pedaço importante da sociedade brasileira, os artistas e os intelectuais, a Marina desconhece que o agronegócio paga a conta. Tem um nojo a esse tipo de discurso. Ele faz uma fala meio que defendendo o agronegócio, que eu discordo completamente. Até simpatiquinho. Tem uma hora que ele vai defender o agronegócio também. Mas é mentira. Fecha aspas. Então, veja, eu não estava criticando o ambientalismo, eu sou pioneiro dessa luta. Eu fundei a primeira Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ainda quando eu tinha 27 anos, deputado estadual. Não, quando ele for falar de minha autoria, o primeiro movimento em direção a criar a área de proteção de Jericoacoara, que hoje é uma unidade de conservação federal. Enfim, tudo isso, eu tenho uma história nesse assunto. Muito menos, meu caro Gregório, a pessoa da Marina, que todo mundo sabe, é uma querida amiga. E uma pessoa que merece o respeito de todo o Brasil, de todos os brasileiros. Também. Mas, assim, um detalhe do discurso ambientalista da época que eu precisava criticar, porque ela incorporava e eu achava superficial. E muitas vezes vamos combinar que o discurso ambientalista da Marina, muitas vezes é superficial, sim. Porque, como já diz o ditado, né? Ambientalismo sem luta de classes é jardinagem. Veja bem, é razoável dizer que o agronegócio é uma coisa ruim para o Brasil? Só quem não conhece o país. Vai começar a defesa do agronegócio. Quando a gente acaba o ano, Gregório, e a gente faz a conta em dólar do que o Brasil manda para o estrangeiro de produtos industriais e o que o Brasil compra de produtos industriais do estrangeiro, o buraco na conta, mesmo o país sem crescer, chega a quase 130 bilhões de dólares. Se a gente não tivesse o agronegócio, o petróleo, a mineração, para pagar essa conta, a nossa... Eu adoro essa, cara. Ele fala de como o agronegócio, o petróleo e a mineração paga essa conta. Paga essa conta exportando tudo para fora. Tipo, coisa boa. 80% da comida que a gente produz vai embora. E o Ciro fala isso como se fosse bom. O petróleo que a gente produz aqui, a gente manda para fora. As coisas que a gente produz aqui, a gente manda para fora. As pessoas estão morrendo fome e 80% da nossa comida tá indo para exportação. E produzimos carne e comemos osso. E o Ciro acha isso legal.
taxa de câmbio ia lá para R$10, R$15 por real e por dólar, e a inflação explodiria no Brasil. Esse é o meu argumento, e a gente tem que separar. E logo o Ciro, né, que fala tipo de industrialização nacional, que fala da importância da industrialização, do nacionalismo e tal, mandando uma dessas. Parar o joio do trigo, porque existe muita gente, para quem conhece o Brasil como eu, que não está aí no Leblon, né, fazendo esse esquerdismo caviar. Esquerdismo caviar é uma bobagem. E sabe o que é mais estúpido dessa crítica do Ciro à esquerda caviar? Que eu te garanto que quem tem mais voto da esquerda caviar entre os candidatos da esquerda é o Ciro. Eu te garanto que o Lula tem muito mais voto na periferia do que o Ciro. O Ciro tem voto da esquerda universitária, da esquerda caviar, sabe? Essa esquerda que o Ciro coloca como Ciro caviar é a maior eleitora dele, sabe? Essa esquerda com uísque que tu fala, que eu não acho que seja nenhum demérito, né? Porque é aquele argumento de liberal que quem é de esquerda tem que ser pobre, tem que ser humilde, bobajada, né? Mas essa esquerda que tu chama de esquerda caviar é a maior parte do teu eleitorado. Os outros sabem o que serve para isso, do Vivier? Só serve para jogar esse povo nas mãos do Bolsonaro. Nossa, cara, ele vai começar a meter essa, sabe? Você não pode criticar o agronegócio, gente. Porque se você criticar o agronegócio, eles vão votar no Bolsonaro. As pessoas votam no Bolsonaro porque elas veem o Gregório do Vivier falando mal do agronegócio. Isso é esse tipo de generalização, de leviandade, vai me desculpar, é que joga esse mundo aí na mão do Bolsonaro. E eu estou noutra, eu estou querendo separar o joio do trigo, sabe? Quem trabalha direito, quem trabalha decente, tem que ser apoiado, respeitado. E essa foi a minha discussão com a Marina. Mas, assim, discussão fraterna, respeitosa, tanto que nós somos muito amigos. Inclusive tem um vídeo da Laura Sabino, né, sobre o agro e o sertanejo, muito bom. Pergunta se a Marina não compreendeu, por exemplo, a nossa luta na BR-163. Eu e ela fizemos juntos o licenciamento da BR-163. Você talvez não tenha a menor ideia do que seja a BR-163. É uma BR que conecta o agronegócio, sabe, do centro-oeste brasileiro a um porto de Miritituba, lá em Belém. Lá em Belém não, lá em... E a Laura vai ajudar a eleger o Bolsonaro, né? Porque ela está criticando o agro. Altamira, no Pará. Criticando o agronegócio, ela vai eleger o Bolsonaro. A Marina começou nesse assunto completamente contra. A Laura, com aquele vídeo, deu pelo menos disse, Marina, vamos para lá, 10 mil votos descer lá. E assim que é, uma pessoa de boa fé, que tem os valores que a Marina tem, que é correta como a Marina é, me ajudou a licenciar o projeto São Francisco. Desde Dom Pedro, que se falava nesse assunto, e a minha condição para aceitar ser ministro do Lula foi fazer a transposição do São Francisco. Por outro lado, teve-se um momento e ficou bem claro que o Bolsonaro era uma ameaça real, que foi quando Ciro perdeu e Bolsonaro e Haddad foram para o segundo turno. Foi aí que Ciro entrou no avião e foi para Paris. Eu não acho que o Ciro teria mudado o resultado das eleições se ele tivesse ficado no Brasil. É muito engraçado. Mas ele teria, com certeza, nessa parte, conservado uma parte maior do seu próprio eleitorado. Inclusive eu. E talvez outras pessoas estejam aqui. Mas ao invés disso, muita gente debandou de Ciro e de lá para cá ele só fez derreter. É verdade. Muita gente debandou. Eu, o Gregório e mais um monte de gente que votou no Ciro em 2018 e hoje não vota mais. Quanta modéstia, senhor Gregório. Eu não derreti coisa nenhuma. Eu continuo aqui, ó, firme como uma rocha. Você pode continuar firme, Ciro, mas tua popularidade derreteu sim. Me desculpe, tá? Me desculpe, tua popularidade derreteu sim. 6% tu tá nas pesquisas. Tá pior do que 4 anos atrás. Ao lado de muita gente, pode acreditar, muita gente que... Porra, eu vi lá aquelas manifestações lá que o Ciro postou no Twitter. Tipo, 10 pessoas nas manifestações a favor do Ciro. Porra, muita gente. É muita gente. Continua dando duro para mudar o Brasil de verdade. Mas voltemos um pouquinho no tempo. Logo na noite do resultado do primeiro turno, eu anunciei o meu voto contra o Bolsonaro. No dia seguinte, votei... Ele se recusa a falar que, tipo, apoia em Haddad, né? Ele só fala, não, contra Bolsonaro. Junto com a executiva do meu partido, o PDT, o apoio crítico ao PT. E deixa eu corrigir com todo bom humor e verdade essa piada malévola. Essa aí é muito engraçada, ele vai corrigir, gente. Ele não foi para Paris, gente. Bem da verdade, não foi inventada pelo Gregório. O grande mentiroso disso se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não peguei avião para Paris. Ó, de novo, ele acusa o Lula de ter inventado que ele foi para Paris. Mano, o Lula tava preso. O Lula inventou isso da cadeia.
sabe? Porra! Eu fui para Lisboa. Ó, não foi para Paris, gente, foi para Lisboa. Totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Não é Paris, é Lisboa. Entenderam? Poxa, aí tá tudo certo, né? Aí tá tudo certo, aí não tem problema. Pô, se foi para Lisboa e não para Paris, aí tá ok, né? Aproveitei o voo mais barato e mais direto de Fortaleza para a Europa. E voltei na véspera da eleição, Gregório. Voltou na véspera da eleição, só para votar e votar pronto. Aí é que tá, Ciro. Tu votar na véspera da eleição, tu acha isso legal? Tá aqui o país tomando no cu com o Bolsonaro prestes a se eleger e tu vai para Lisboa, né? Não é Paris, é Lisboa, e volta um dia antes da eleição. Sem ter feito nada. Só falar, aprova o negócio do PDT, fala que vai votar contra o Bolsonaro, vai embora e volta na véspera da eleição. E tu acha isso massa? Tu acha isso ok? Pô, não fode. E não é porque tu tinha 12%, porque se o Boulos tivesse feito isso, e o Boulos teve 0,5%, se o Boulos tivesse feito isso, teria sido criticado também. Haddad. Não tô arrependido não, mas... para votar em poste, votaria em quem fosse contra o Bolsonaro. Apoiaria quem fosse. Se tivesse ido o Alckmin pro segundo turno, tava comendo chuchu lá do lado do Alckmin. Até hoje eu pago muito caro. E tudo isso está documentado, está registrado. Se não fosse tanta leviandade, veja esse telejornal do dia da votação do segundo turno. Roda o vídeo aí, diretor. Em suma, eu fiz o que era possível fazer. Não, tu não fez o que era possível fazer. Tu fez o mínimo. Tu fez o mínimo, Ciro. Tu falou assim, não vou votar no Bolsonaro. E ajudou o PDT a aprovar apoio crítico ao PT. E foi embora. Isso é o mínimo, cara. Você aprovar apoio crítico no PDT e falar que não vai votar no Bolsonaro é o mínimo. Isso não é tudo que foi possível. Isso é o mínimo, porra. Por um partido, o PT, que me hostilizou como me hostiliza durante todo o processo eleitoral. Vamos combinar, Ciro. Esse negócio é recíproco. O PT te hostiliza e tu hostiliza o PT. Não é uma coisa de uma via só. Depois que eu me recusei a participar de uma farsa essa aí é ótima, desonesta, bandida, que era apoiar a falsa candidatura do Lula vestindo o figurino de vice. Isso aí foi uma estratégia eleitoral do PT, né? De tipo, botar o Lula até o último minuto para conseguir transferir os votos para quem fosse substituir o Lula. O Ciro fica indignado com isso, né? Porque isso é uma bandidagem, isso aí é falsidade, é enganar o povo brasileiro. Tu nunca fez uma estratégia eleitoral para angariar voto, né, Ciro? Tu nunca se aproveitou de algo que não fosse 100% verdadeiro para ganhar voto. Tu nunca, por exemplo, inventou que o Lula planejou o impeachment da Dilma para ganhar voto. Tu nunca falou que o Lula mandou te agredirem para tu ganhar voto, para tu ganhar simpatia. Não fode, Ciro. Não fode, tá? Não vem com essa de tipo, tu nunca mentiu pro povo brasileiro para ganhar voto. Mesmo sabendo que ele, preso e condenado, não poderia concorrer. Eu fiz o melhor que eu podia, porque se eu fosse para a campanha no segundo turno, é justo. Toda a imprensa ia me cobrar, né? E eu ia provavelmente atrapalhar, porque ia muito mais atrapalhar do que ajudar, porque a imprensa ia me cobrar. E essa aí é sabonetada total, né? Eu não iria ajudar o PT estando no palanque do segundo turno, porque eu tinha criticado o PT. Não fode. Olha o que o Mano Brown fez, mano. O Mano Brown foi lá, descascou o PT no evento lá, porra. Pelo amor de Deus. Eu não ia ter como negar as críticas que eu tinha feito no primeiro turno. Como se tu fosse o primeiro que criticou no primeiro turno e apoiou no segundo, né? Como se tu tivesse sido... Tu seria o primeiro candidato na história do Brasil que fez isso. Mas os velhos e novos petistas fazem questão de esquecer isso. Como se não fosse o Lula e o escândalo generalizado de ter levado a corrupção ao centro do processo político brasileiro e produzido a maior crise econômica da nossa história, os responsáveis por criar esse monstro que é o Bolsonaro. Lula criou o Bolsonaro porque teve corrupção no governo do PT. Corrupção, Ciro, existe no Brasil há 500 anos. Desde que os portugueses pisaram o pé aqui pela primeira vez, tem corrupção. E aí tu me vem dizer
que isso aí criou o Bolsonaro só depois de 500 anos que resolveu criar o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Não fode. Governo Collor nunca existiu, então. Porra, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Dizer que isso aí cria o Bolsonaro, sendo que, como eu disse lá no Twitter, a ascensão da extrema-direita é um fenômeno mundial. Claro que teve erros do PT, claro que teve erros do Lula, mas a extrema-direita utilizou desses erros para manipular a opinião pública e produzir a sua ascensão. Isso é mundial, gente. Isso não foi feito só no Brasil. O próprio Ciro vive falando do Steve Bannon, sabe? E agora tá metendo essa de que a culpa foi toda do Lula, sabe? É culpa do Lula também o Trump? É culpa do Lula a ascensão da extrema-direita na Hungria? Na Ucrânia? Sabe? O Lula é culpado pelo Euromaidan? Na Polônia? Na França, que a Le Pen lá quase se elegeu contra o Macron? O Lula é culpado de tudo isso também? Ele não foi criado no segundo turno, não, Gregório. Ele foi criado antes. Todas as pesquisas mostravam que o PT... Essa parte é ótima. Porque quando ele fala de pesquisa hoje, que ele está com 6%, ele fica falando, não, mas essas pesquisas aí são encomendadas por bancos, e não sei o quê, e papapã, sabe? Mas aí as de 2018, ele faz questão de falar que as pesquisas mostravam ele ganhando. O PT era o grande perdedor daquelas eleições e que só eu tinha chance de derrotar o Bolsonaro. Quantas vezes, meu irmão que estiver aí nos ouvindo, se estiver em dúvida, faça essa pesquisa, veja se é verdade ou não. Mas fica aí o seu Lula conseguindo que gente boa como você repita essa história falsa de Paris. É, Lisboa, não é Paris. Porque é uma cortina de fumaça muito conveniente para fazer o nosso Brasil esquecer que a principal razão da vitória do Bolsonaro e de muitos governadores na época, Witzel aí no Rio de Janeiro, Dória em São Paulo, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, Zema em Minas Gerais. A força foi o antipetismo. Aí é que tá. O antipetismo não é a mesma coisa que você ser crítico ao PT. Ok? A Sabrina Fernandes tem um vídeo muito bom sobre o antipetismo. O antipetismo surge, sim, de erros do PT, obviamente, mas há uma manipulação enorme de mídia para criar o antipetismo. Mas enorme. E você vê isso até hoje, sabe? Sai notícia do preço que o Lula pagou no vinho do casamento dele. Sabe? Ah, porque o Lula vai gastar vinho de R$70. Porque o Lula vai parar num hotel 5 estrelas depois do casamento. Porque o Lula pagou não sei quanto no casamento. Cara, só hoje no UOL saiu umas 10 notícias sobre quanto o Lula pagou em alguma coisa do casamento dele. E, cara, desde que o Lula se elegeu, isso é constante. Época do mensalão, era todo dia notícia na Globo. Sabe, quando vazou as conversas do Lula com a Dilma, era o William Bonner no Jornal Nacional lendo linha por linha das conversas do Lula com a Dilma e com outras pessoas, sabe? Aí quando saiu o negócio lá do Sérgio Moro... Cara, foi assim, durou 5 minutos a notícia no Jornal Nacional sobre o The Intercept, sabe? Se tanto, sabe? Notícia falando mal do Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro tá gastando... O que o Lula gasta num casamento, o Bolsonaro gasta por hora em cartão corporativo e ainda decreta sigilo de 100 anos, sabe? E aí me bota que é porque o Lula... Para, mano. Tem uma manipulação assim da mídia muito grande, mano. E boa parte da extrema-direita usou essa manipulação para fazer a ascensão de extrema-direita em vários países. Sabe? Por quê? Porque isso é um problema estrutural do capitalismo. E aí é difícil, né, dizer que é um problema estrutural, porque fica difícil vender desenvolvimentismo, né, que nem o Ciro vende, sendo que tem uma falha estrutural no capitalismo. Né? Fica difícil vender desenvolvimentismo admitindo que tem uma falha estrutural no capitalismo. É mais fácil dizer que a culpa era do PT. Né? É bem mais fácil e fica muito mais fácil assim de vender desenvolvimentismo. Ela está vivíssima, essa força do Vivier. Passa uma olhada no resultado das eleições nas capitais brasileiras agora. E aí é muito engraçado que o antipetismo... O que o Ciro quer que o PT faça com o antipetismo? Quer que o PT desista de todas as eleições? Porque, tem antipetismo, né? A galera não tá satisfeita com o PT, então vamos largar
né, de todas as eleições, né? E foda-se, vamos fingir que a gente não existe até que todo mundo pare de falar da gente. É isso que tu quer que o PT faça? Não rola, né? Não rola. Atrás. O PT foi varrido do voto qualificado do Brasil em todas as capitais, perdeu todas. De lá para cá, o que é que mudou? Em essência, Gregório, nada. Praticamente nada mudou. O grande ativo eleitoral do Bolsonaro, presta atenção, irmão, e de seus aliados, continua sendo o antipetismo. Só que o Ciro também esquece que agora, em 2022, o antibolsonarismo é tão forte quanto o antipetismo era. Ou é, né? Diria que o antibolsonarismo hoje é mais forte do que o antipetismo. E na hipótese de Lula ganhar, teríamos mais 4 anos de um país dividido pelo ódio, cheio de conchavo e sem projeto profundo de mudança. Isso aí é o que o país sempre teve, infelizmente. Na hipótese ainda mais tenebrosa da vitória do Bolsonaro, seria a continuação piorada dos absurdos e aberrações que nós vivemos hoje. Mas eu estou aqui lutando porque eu acredito no Brasil e na inteligência do povo brasileiro. O Brasil ainda pode escapar deste impasse e destas 2 armadilhas. Percebeu, Gregório? Por que eu não abro mão e não abrirei mão em nenhuma hipótese da minha pré-candidatura? Isso aí o Ciro tá certo também, né? Tipo, assim como o PT tava certo em não abrir mão da sua candidatura. Sabe? Achar que, as pesquisas estão indicando isso, então desiste da sua candidatura e me apoia, é terrorismo eleitoral otário, sabe? Terrorismo eleitoral dos mais quinta categoria. Simplesmente por isso. Porque no meu modelo de democracia é da pluralidade das ideias. Ele tá brigando com o Gregório. De partidos e de opiniões. Não é a do partido único, nem o do caudilho supostamente libertador. Mas vamos em frente, porque eu quero comentar o trecho que você fala sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Agora essa parte vai ser ótima, gente. E sobre algumas pessoas com quem eu tenho procurado conversar. Pode rodar, diretor. Não pretendo votar no Ciro esse ano. E eu queria dizer que também existem ótimas razões para isso. Primeiro, eu não vou votar no Ciro porque eu acredito que não existiria a menor chance dele implementar esse projeto ambicioso, do qual ele tanto se orgulha, com a base política que ele tem. Porque é muito engraçado que a base política do Ciro, o único que apoia as coisas que estão no PND, na base política do Ciro, é o Ciro. nem no PDT esse plano dele é unanimidade. Articulado. Base política é esta que, no momento, é composta por esse tipo de pessoa. Notícia quente, Ciro Gomes, hein, Renata? Pode ter um vice. Gente, pense nessa chapa. Quem é, Renata? Datena, apresentador José Luiz Datena. Cabo Daciolo, Luciano Bivar. Agora, vocês vão ver o Ciro defendendo o Cabo Daciolo, vai ser bizarro, gente. Estou falando de Aldo Rebelo. Em 2018, Bivar era o presidente do PSL. Sim, ele é o dono do número 17, ele era. Foi ele que deu um partido pro Bolsonaro, pra Carla Zambelli, pro Daniel Silveira. E o Ciro tá querendo se aliar com esse cara. Foi ele que falou, venham. Agora, em 2022, o Bivar tá tentando fazer o Ciro se aproximar de outros nomes da, aspas, terceira via. Eu nem vou falar do Cabo Daciolo. Daciolo. O Ciro vai ficar puto com o que o Gregório falou do Daciolo. Que assumiu a campanha do Ciro dizendo que, aspas, o Espírito Santo começou a me incomodar para ir orar com o Ciro. Eu quero me acalmar aqui, mas deixa eu começar falando uma coisa óbvia. Quem tem de explicar suas alianças não sou eu. Lá vem. Quem tem que explicar as alianças, gente? Quem tem que explicar as alianças? Adivinha? E o PT, hein? E o Lula? Eu não tenho aliança até agora com ninguém. Mas que procurou, né? O problema é que ninguém quer entrar no teu barco, Ciro. Por algum motivo. Mas que tu tá buscando gente pra entrar no teu barco, tu tá buscando Kassab, outros que o Gregório não citou aí, Kassab, Caiado, cara. Caiado tu tentou trazer pro teu barco. Ronaldo Caiado, o cara que tem família acusada de trabalho escravo em Goiás. Quem tem que explicar as alianças é o Lula. E os apoiadores dele. Alckmin, por exemplo, já chamou o PT de organização criminosa. E eu concordo. Todo mundo sabe que as alianças que o PT tá fazendo são bosta. Só que o Ciro não tem moral pra falar isso, sabe? Esse que é o problema. E disse que a candidatura do Lula em 2018 era uma tentativa de volta à cena do crime. Disse também Todo mundo tá... que... Mano, quem é que
no chat está feliz com a aliança com o Alckmin. Ninguém. A prisão do Lula, contra a qual eu me insurgi... É os Estados Unidos acusando a Rússia de guerra, exatamente. É exatamente. O Ciro acusando o Lula de fazer aliança espúria, é os Estados Unidos acusando a Rússia de guerra. Na data, era ótima para a estabilidade política do país. Agora, nesse momento, o Lula já trouxe para a sua base, ô Gregório, agora já está tudo acertado, os líderes do golpe contra Dilma. E o Ciro também, o que o Ciro negociou com golpista, inclusive Datena, Kassab, o Maia, Mandetta, tudo golpista, Ciro, tudo golpista. Tu trouxe aí no teu programa esses caras, tudo golpista, Bivar, sabe, tudo golpista. O Renan Calheiros, presidente do Senado, Eunício Oliveira, a quem o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação. Gregório, o nome da empresa é Manchester, não é Beach Park. R$1 bilhão, não foi R$10 mil de salário que na época eu recebia lá no Beach Park, sobre o qual você levantou uma suspeição que me ofendeu. Não é mais... ACM, outra tentativa de aliado do Ciro. Mas eu vou continuar valorizando o humor. O Lula também já fez aliança com o MDB da Bahia. Sabe o que é o MDB da Bahia? É comandado pelo Gedel Vieira Lima. Bom é o ACM na Bahia, né? Bom é o ACM. Pô, a família ACM lá na Bahia, top, né? Lembra, Gregório? É o homem daquelas malas, com R$51 milhões. O Lula está agarrado com ele. Então, para você, Gregório, sou eu que tenho alianças contraditórias. Eu nunca reneguei alianças táticas com o centro e o centro-direita, desde quando feito na base de princípios claros e transparentes. Vai ver se você encontra um arquivo esculhambando no campo pessoal ou moral o Geraldo Alckmin. Vai ver se eu encontro esculhambando... Então por que tu tá reclamando dele aí, qualquer um desses lideranças de centro-direita no Brasil que não tenham se envolvido em escândalos. Você não vai encontrar isso. Isso aí é o brabo do Ciro. O Ciro acha que tá de boa. Tipo, você pode ser simpatizante de nazista. Você pode ter trabalho escravo, que nem a família do Caiado é acusada de ter. Desde que você não seja condenado por corrupção, tá tranquilo, mano. Tá tranquilaço. Pode fazer aliança. Eu sou treinado na discordância política e o meu projeto é explícito. É claro, é escrito. Pode ter programa sensacionalista que fode com a periferia, que trata a periferia como criminoso, de boa, desde que você não seja corrupto. Ele só é viável se ele se sustentar num amplo arco de centro à esquerda. Porque o centro que representa esse mundo da produção rural brasileira... Né? Senil Gomes. Que representa o mundo da produção rural brasileira. Que vocês da praia satanizam e jogam tudo no bolso. Vocês da praia satanizam. Vocês da praia, né, que falam mal do agronegócio. Bolsonaro. Vocês estão ressuscitando o Bolsonaro. Vocês estão ressuscitando o Bolsonaro. Não pode falar mal de agronegócio, gente. O Gregório do Vivier fala mal de agronegócio. Vai ressuscitar o Bolsonaro. Com esse tipo de comportamento, sabe? Você, Gregório, que é um sujeito inteligente e parece que quer conhecer política, não cai no discurso fácil de quem só pensa nele mesmo e no seu projeto de poder, que é o Lula. Está disposto a... Cara, a pergunta foi sobre o Ciro, né? A pergunta não, né? O discurso foi sobre o Ciro e ele está aqui 15 minutos falando só do Lula. Tudo, mas há tudo mesmo para concretizar a sua ambição. Em relação às pessoas que você cita como minhas possíveis aliadas... Agora ele vai falar, gente. Ele vai defender o Bivar e vai defender o Daciolo e vai ser uma das coisas mais vergonhosas que vocês vão ver esse ano. Não existe uma só que tenha sido acusada de se locupletar no Mensalão nem no Petrolão. Você pode ser tudo, gente. Só não pode ter participado do Petrolão e do Mensalão. De resto, tá liberado. Não importa. Você pode ser o maior canalha, o maior filho da puta. Desde que você não tenha envolvimento no Mensalão e do Petrolão, tá top. Nenhuma das minhas alianças está envolvida com 11 de setembro. O Bivar foi mesmo o fundador do PSL. Mas como 70% dos brasileiros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, 70% do nosso povo amado votou no Bolsonaro, do Rio Grande do Sul, da Amazônia, do Centro-Oeste. Esse povo, tá boa parte deles arrependidos. Ele compara o Luciano Bivar com o povo, o trabalhador, que viu no Bolsonaro uma alternativa, foi enganado, né? Foi enganado,
tem uma parte da população que realmente foi enganada, né? E ele acha que o Luciano Bivar é comparável com essa parte da população. Que o Luciano Bivar se enganou, né, gente? Poxa, Luciano Bivar, coitadinho, tava ali procurando uma alternativa para o Brasil e, né, assim como grande parte da população viu no Bolsonaro essa alternativa. Nossa, com todas as melhores intenções que o Luciano Bivar tinha, tenho certeza. Ele não queria só crescer o partido dele, que tinha 2 cadeiras na Câmara e passou a ter mais de 40. Não. O interesse do Luciano Bivar não era em fazer crescer o partido dele. Não. Ele queria só encontrar uma solução para o Brasil. Ah, Ciro, pelo amor de Deus, nem tu acredita nisso aí, cara. E é o caso do Bivar, está procurando uma alternativa para o país que não seja nem o Bolsonaro. A culpa do Luciano Bivar foi amar demais. E nem o Lula, que é exatamente o esforço que eu estou fazendo. O Datena, quem especula na imprensa, pode fazer o que quiser. Ciro, Carlos Lupe confirmou, Carlos Lupe, presidente do PDT, confirmou que o convite foi feito ao Datena. Então não me vem com essa, isso foi só especulação da imprensa. Não fode. Pode dizer o que quiser, mas o Datena nunca precisou da política para ter fortuna e sucesso. Ah, sim, ele só precisou fazer um programa sensacionalista que trata a periferia como criminosa e que glorifica o discurso de bandido bom e bandido morto. Não zombe da fé do Cabo Daciolo. Presta atenção se você fez isso. Não é pelo fato de que ele é uma pessoa que não tem o olho azul, que não é um lourinho do Leblon. Percebe? Será que você não está fazendo esse deboche porque ele é um bombeiro? Sabe, uma pessoa que veio lá da base do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro? Será que você está debochando do testemunho de fé honesto, verdadeiro, que ele interpreta? Não é? Pode acreditar, você devia chamar ele para você conhecer. O Cabo Daciolo é uma das pessoas mais íntegras e mais puras que eu já conheci na minha vida. Eu queria saber se o Ciro também achava que o Cabo Daciolo era muito íntegro quando ele acusou o Ciro de querer criar a Ursal e de ser criador do Foro de São Paulo. E merece todo o nosso respeito. Tá aí uma coisinha que eu acho que você devia pedir desculpas, é por essa expressão arrogante, grosseira, de deboche contra uma pessoa com a característica do Cabo Daciolo. Tu é muito melhor do que o Cabo Daciolo em qual dimensão? Não, eu não estou falando por mim, eu aguento bem tranquilo. Mas esta ofensa ao Cabo Daciolo eu acho que é claramente racista. Era essa parte que eu queria chegar. Zoar o Cabo Daciolo é racismo. Você não pode zoar o Cabo Daciolo porque isso é racismo, cara. Racismo. Zoar o Cabo Daciolo. Todo mundo zoa o Cabo Daciolo, mano. Todo mundo. Por quê? Porque o Cabo Daciolo tem que ser zoado, porque não é possível. O cara fala que o Espírito Santo mandou ele votar no Ciro. O Cabo Daciolo vai lá e fala que ele teve uma visão de que ele ia ser presidente do Brasil. E aí não pode zoar isso, que isso é racismo. Isso aí foi uma defesa mais dodói das ideias que eu já vi, porra. Acho que é claramente o deboche que vocês da esquerda caviar... A esquerda caviar, de novo, né? Gostam de fazer contra a cristandade do nosso povo. Não faça, pelo amor de Deus, né, esse deboche que vocês com a questão da... Não pode zoar cristão, gente, porque senão a gente vai estar elegendo o Bolsonaro, obviamente. Não pode fazer piada com o cristianismo. A Santíssima Trindade, como nesse trecho que eu vou mostrar para você. Você não tem ideia devastadora que o efeito de uma heresia como essa faz no meio do nosso povo. Sabe? Cara, o Ciro voltou para a Idade Média, não é possível. Por que o Castro heresia. Já está ganhando a pesquisa? Tá falando de heresia. Do Freixo aí no Rio de Janeiro, é por causa de gente como vocês. Lembrando que ele fala que pesquisa não vale nada porque é encomendada por banco e agora tá falando que se o Cláudio Castro tá subindo no Rio de Janeiro é por culpa do Gregório que faz piada com o cristianismo, gente. Se o Gregório não fizesse piada com o cristianismo, o Freixo ganhava. Vocês já sabem, então, gente. Se o Freixo perder a eleição para governador do Rio de Janeiro, a culpa é do Gregório que fez piada com o cristianismo. Gregório literalmente elegeu o Cláudio Castro. Argumentos irresponsáveis que colidem com a decência do nosso povo trabalhador
que vocês só conhecem por ouvir falar. Sim, o Ciro é um grande conhecedor do povo trabalhador. Aí o vídeo, veja que aberração. O cidadão se sente autorizado. Eu estou aqui mais indignado porque considerei essa o fundo do poço do preconceito, da arrogância, sabe, da falta de compostura quando ele faz esse deboche com relação ao Cabo Daciolo. O Ciro, ele tenta muito ganhar voto de religioso. Ele acha que a galera religiosa vai votar nele porque ele defende que não se faça piada com o cristianismo. Eu gosto da ideia do Espírito Santo incomodando Daciolo. Daciolo. Tu conhece o Projeto Nacional de Desenvolvimento, Daciolo? Já ouviu falar no PND, Daciolo? Mas até faz sentido você parar para pensar que o Espírito Santo, dentro da Trindade, ele é a terceira via. O Deus do Velho Testamento, ele é bolsonarista. Jesus distribuiu pão, transforma água em vinho, é claramente petista. Uma piadinha, porra! Para, nem foi ofensiva a piada, cara. Por que esse tamanho de respeito e leviandade em relação a dogmas de fé do cristianismo? Não pode fazer brincadeira com o cristianismo, gente. Não pode, é heresia. A Inquisição vai te pegar. O pior é que por trás dessa iconoclastia, essa é uma palavra soberba, parece estar embutido também um preconceito elitista dos que zombam da fé popular e do... Preconceito elitista, gente. Zoar o cristianismo é elitismo. Cristianismo popular, que é o refúgio da dor. E, obviamente, do nada o microfone baixou. O Ciro Games está precisando de uma edição de som melhor. Milhões de brasileiras e brasileiros pobres. Isso é lamentável. Pelo amor de Deus, Gregório, respeitar a religião do nosso povo é respeitar o que temos literalmente de mais sagrado. Você acha engraçado repetir coisas que são consideradas as piores blasfêmias por nós cristãos. E não percebe que isso constrói um muro entre a sua esquerda caviar e o nosso povo brasileiro como ele é. É isso aí, gente. O povo não vota mais na esquerda porque o Gregório faz piada com religião. Respeite o Cabo Daciolo, a experiência dele. Não, ninguém respeita o Cabo Daciolo, Ciro. Desculpa. Todo mundo vê o Cabo Daciolo como piada. Só tu que tá levando ele a sério e só porque ele decretou apoio a ti, tá? Tu só tá levando o Cabo Daciolo a sério porque ele decretou apoio a ti. Vou ter que falar isso aqui. Que se o Daciolo estivesse apoiando o Lula, tu tava dizendo que o Daciolo não era para ser levado a sério mesmo. As crenças dele e de nosso povo. E talvez a partir de então você passará a ser respeitado mais por eles. Mas vamos em frente. E eu respeito a fé das pessoas, sinceramente, respeito mesmo. Mas aquilo ali do Daciolo ele extrapola e muito os limites da fé, né? Deixa eu só dar um toque para você. O humor é livre. Quando vocês do Porta dos Fundos sofreram toda... Se o humor é livre, por que tu está dizendo que não pode fazer piada com religião? Aquela campanha o humor é livre pelo obscurantista, né? Porque fizeram uma paródia, uma coisa. Isso daí, eu saí em defesa de vocês. Porque a liberdade de um humorista, de um artista, não pode ser alcançada e não deve estar limitada por nenhum tipo de dogma. Não estou falando disso. Eu estou falando da tese política. O nosso povo merece respeito como ele é. E nós precisamos evoluir com o nosso povo se a gente acha que ele está aferrado em alguma coisa atrasada, e como eu sei disso com minha alma, com meu coração. Mas nós não podemos parecer, Gregório, como você pareceu, até para mim, que sou seu admirador, né, arrogantes, prepotentes e discriminar. Porque o Ciro jamais parece arrogante ou prepotente, né, gente? Porque nós jogamos esse povo na mão do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi eleito porque tinha uma obra. Nunca teve essa... entendi. A gente zoando o cristianismo, a gente jogou tudo nas mãos do Bolsonaro. É isso. Obra. Bolsonaro é um picareta do baixo clero, roubava dinheiro da gasolina, que eu denunciei, nunca vi o PT denunciando. Bolsonaro não foi eleito pelo nosso povo, 70% do povo do Rio de Janeiro. Lá no Ceará ele foi terceiro lugar, viu? Só para contar para você aqui. Eu acho ótimo ele dizendo lá no Ceará ele foi terceiro lugar. Ele fala dos estados do Sudeste, Sul. Deixa eu contar um segredo, Ciro. Nos outros estados do Nordeste, você que ficou em terceiro. E o Haddad ficou em primeiro. Tá? Só no Ceará que foi tu o terceiro. Foi a exceção. E no Ceará o Bolsonaro tirou o terceiro lugar. Teria ficado fora do segundo turno. Não é? Então, mas vamos lá. No Rio de Janeiro, onde vocês fazem... O país inteiro o Ciro ficou em terceiro. Dependendo do... Acho que teve estado até que ele ficou em quarto. Esse tipo de atuação,
70% em números redondos votou nessa gente, como votou no Crivella, como votou no Witzel, como está votando agora no Castro. Sabe por quê? Por causa de vocês. Sabe? Por causa dessa... Por causa do... O Gregório, literalmente, elegeu o Bolsonaro, elegeu o Witzel, elegeu o Crivella e vai eleger o Cláudio Castro. É o maior cabo eleitoral do Brasil, o Gregório do Vivier. É aí que a análise rasa, assim, gente, é impressionante. É impressionante vindo do Ciro, que é um cara lido, que é um cara estudado. Vim com uma análise, assim, que parece que saiu do MBL. Porque o MBL argumenta a mesma coisa, gente. Que a culpa do Bolsonaro é da esquerda, sabe? A culpa do Bolsonaro, gente, não é nossa que fez campanha pro Bolsonaro. Não, a culpa do Bolsonaro é da esquerda. Arrogância, por causa dessa prepotência, por causa dessa falta de mínimo respeito com a vida do povo, como ele é. O Bolsonaro é um cara muito respeitador, né? O Bolsonaro é um cara muito respeitador. Na defesa fui eu. Nunca vi o Lula dizer nada. Fui para cima, defender a liberdade de expressão, a liberdade e tal. Desculpa, Ciro, mas tu só foi falar da coisa do gasolina lá do Bolsonaro depois que o Bolsonaro já estava famosinho, né? Agora, quando você for avançar como cientista político... o Lula estava preso nessa época do ataque à Porta dos Fundos, se não me engano. Essa arrogância de dizer quem pode e quem não deve ser candidato, a tal distância do processo... Queria que o Lula fizesse declarações diárias da cadeia. A premissa de tudo são pesquisas, quase todas pagas por bancos. Agora ele desmerece as pesquisas, gente. É uma coisa surreal. Primeiro ele fala, olha aí, o Cláudio Castro tá subindo nas pesquisas. Em 2018, as pesquisas, era eu que ganhava. Agora ele me vem com essas pesquisas aí, paga por banco, sabe, para desprezar as pesquisas. Pesquisa só é boa quando diz o que o Ciro Gomes quer. Quando a pesquisa não diz o que o Ciro Gomes quer, ela é pesquisa paga por banco, não vale. Gregório, para um pouquinho e olha o que as pesquisas diziam nas eleições de 2018. Cara, é 5 segundos. Primeiro ele fala, essas pesquisas pagas por banco. Olha o que diziam as pesquisas em 2018, quando eu era o único que venceria Bolsonaro. Sabe, ele não se decide se ele gosta ou se ele não gosta de pesquisa. Em maio. Para um pouquinho, meu irmão. Respeita o povo, dá direito ao povo de ter alternativa. Força o debate, cara. Senão, vocês vão ver no fim disso aqui. Olha, ok, vamos continuar. No próximo vídeo, expõe um conceito um tanto estranho que o Gregório tem sobre a democracia e a defesa das instituições. Pode rodar, diretor. Pelo cenário de hoje, vai sim ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E isso é um puta problema. Porque talvez o Brasil não aguente um segundo turno com o Bolsonaro. Agora o Gregório vai falar bobagem mesmo. Quando o Ciro prioriza o seu projeto presidencial, ele faz exatamente o que ele criticou o PT em 2018. E ele perde de vista que nessa eleição o Brasil precisa garantir a existência da própria democracia. Não votar em Lula no primeiro turno é não respeitar a democracia. Gregório, muita força, muita segurança, muita sabedoria. Não está muito cedo não para você nessa incursão. Só um minutinho, Gregório. Nós estamos em maio. O primeiro turno é dia 2 de outubro. Então ainda muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Isso é o óbvio, o lulante, como diria o grande Nelson Rodrigues. O cara tem que meter Nelson Rodrigues para falar é o óbvio. É o óbvio, como já diria Nelson Rodrigues. Mas o que me causou mais espanto nessa sua fala é quando você disse que eu perdi de vista o sentido da democracia. Acha mesmo? Isso aí é bobagem. Muito pelo contrário, Gregório. Eu tenho a exata noção do que está em jogo e do que é a democracia. O que está em jogo é a mudança ou não de um mesmo modelo político e econômico que vem desde o Fernando Henrique e é seguido com fidelidade canina, sabuja, vergonhosa. Desde Fernando Henrique não, né? Desde tipo a redemocratização. E desde antes da redemocratização também. É um modelo político e econômico, tipo, não foi Fernando Henrique que inaugurou, não. Corrupta, tanto pelo Bolsonaro quanto... sim, o Fernando Henrique inaugurou a corrupção, o Lula continuou, né? E o Bolsonaro também continua. Pelo Lula. Com os resultados que estão aí. Fome, miséria e desemprego. Para mim... Coisa que não tinha na época do Lula, desculpa. Democracia é obrigar os candidatos a debater... tinha, mas em menor escala. Os problemas do país. A sugerir alternativas, que é exatamente o que eu estou tentando fazer todo dia. Propor que todos os candidatos que defendem a democracia devam renunciar em favor de Lula é o que pode haver de mais antidemocrático. Concordo.
O nós contra eles, que o petismo inventou. Essa aí. Aí ele fala uma puta de uma verdade, e aí ele mete essa na seguinte, cara. É isso que eu fico puto com o Ciro. Ciro tá acertando, e de repente, fala que o PT inventou o nós contra eles. Acerta uma e aí erra, assim. O Ciro é aquele jogador de futebol que ele faz um puta de um golaço, mano. Mano, pega, dribla 2 assim, mete na gaveta. Aí no lance seguinte ele tá furando em bola, tá chutando a bola pra lateral, e tu não consegue se decidir se aquele cara é bom ou ruim. O bolsonarismo reproduziu com gosto são a causa do problema e não a solução, como você, Gregório, muito seguro, muito sabidão, né? Como se tu não pagasse de seguro e sabidão também, né, Ciro? Não fode. Tá continuando a defender. É mais do que ingenuidade imaginar também que uma suposta vitória apertadíssima em primeiro turno também abafaria polêmicas. Agora ele vai voltar a acertar. Polêmicas, reações ou contestações espúrias. Achar que vitória em primeiro turno não vai provocar a reação do Bolsonaro é doideira. Por favor, Gregório, um comentário como esse não faz jus à sua inteligência nem à dos brasileiros. Mas a essa altura está ficando bem claro que só tem um jeito de tirar o Bolsonaro do segundo turno. É fazer Lula ganhar no primeiro. E aí sim, uma vez salva a democracia, a gente conseguir ter chance de fazer pressão para quem sabe avançar aquilo que o Ciro tem de melhor, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E forçar que Lula comece a fazer o que o PT nunca fez, enquanto esteve por mais de 12 anos no poder. Taxar grandes fortunas, reindustrializar o Brasil, enfrentar o baronato rentista, seja compondo com o governo, seja batendo forte no Lula para eleger o Ciro em 2026. Quer dizer que a minha missão e o poder são tão milagrosos que eu tenho não só o poder de salvar a democracia, como também a missão de fornecer um programa de governo para o Lula, que não tem nenhum. Não foi isso que o Gregório disse, claramente, sabe? O que ele falou? Falou para pressionar o Lula para aprovar pontos do plano do Ciro. Taxação de grandes fortunas, enfrentar o baronato rentista, tal. Pressionar. Porque realmente, se tu ficar esperando o Lula fazer isso, não vai fazer, né? Mas uma coisa que é certa, apesar do Lula não ter ainda o plano de governo, ele tem o histórico de conciliação de classe. E conciliação de classe, ela é uma via de mão dupla. De um lado vai ter a burguesia pressionando e do outro lado a gente vai ter que pressionar também, sabe? O que o Gregório quis dizer é isso. Se eleger o Lula, vamos ter que meter pressão para nos fazer ouvir nos próximos 4 anos, sabe? Pro Lula fazer o mínimo, porque ficar esperando, realmente. Por que o Lula não fez nada disso quando ele governou? Por que ele não taxou grandes fortunas? Por que ele não mexeu em coisas que ele devia ter mexido? Podia ter mexido, mas não teve pressão para que ele fizesse isso. Porque estava todo mundo aproveitando a época boa, sabe? Agora vai ser uma coisa um pouco diferente, né? O Lula vai pegar um país bem diferente do que ele pegou em 2002. E a gente vai ter que meter pressão para fazer a gente se ouvir. Não sei se a gente vai conseguir aprovar muita coisa que a gente quer com o governo Lula, né? Mas a gente tem que fazer essa pressão. Isso não quer dizer pegar o plano do Ciro, botar para o Lula implementar 100% porque ele não tem plano. São duas coisas bem diferentes. Que é preciso eleger o Lula para implantar o programa que eu tenho clareza e coragem de defender? Isso só pode ser piada. Ô, Gregório, sabe por que o Lula não tem um programa de governo? Porque não tem coragem nem interesse em contrariar o sistema que está aí, vendeu-se para eles. Ô, Ciro, o Lula vai apresentar o plano dele, tá? Todos os candidatos, uma hora, vão ter que apresentar um plano. Então, quanto a isso aí, tu não precisa te preocupar. Não é porque tu apresentou teu plano um ano antes que todo mundo tem que apresentar que nem tu. Simples assim. Ele e o PT ficaram 14 anos no poder e nunca, em momento algum, ameaçaram acabar com as mamatas e os privilégios dos super ricos. Por isso que a gente tem que pressionar eles a fazer isso. Super poderosos desse país. Muito pelo contrário. Quer exemplos mais recentes? O PT e o Lula já mandou avisar que no hipotético governo Lula vai manter a atual diretoria do Banco Central. Errado. Tem mais. Por isso que a gente tem que pressionar, Ciro. Tá entendendo o argumento do Gregório? Porque quando o Lula se eleger, a gente vai ter que pressionar para ele não fazer nada disso. O Lula já declarou publicamente que acha impossível reindustrializar o Brasil
e foge do tema da cobrança de impostos sobre lucros e dividendos dos super ricos, como o diabo foge da cruz. A realidade é essa, Gregório. Para resumir, eu deixo... Por isso que a gente não vai votar no Lula, pelo menos eu não vou votar no Lula no primeiro turno. Eu acho que não, pelo menos. Final, com alguém que parece conhecer muito bem o que Lula e o PT... Agora ele vai mostrar os vídeos do Gregório. ...representam para o país. Você mesmo, Gregório. Eu vou mostrar 2 vídeos, um mais antigo, outro mais recente, que resume o que você achava tempos atrás e que é exatamente o que eu continuo achando até hoje. Pode soltar, diretor. Você acredita na inocência do Lula? Não, de inocência em relação ao quê? Todas as acusações que vêm... Cara, uma pessoa para ser presidente do Brasil, 8 anos, já não acredita na inocência. 4 anos também não. Uma pessoa por ter passado a ser um ministro, eu já não acredito. Quanto mais o Lula, que ficou 8 anos. O Lula tinha uma relação muito promíscua com a empreiteira, cara. Um negócio muito nefasto. Porra, não, porque o pedalinho talvez não tenha sido dele a prova. Pra mim, só do cara ficar se reunindo... cara, o fato do Lula ter se reunido com a empreiteira e ter uma relação merda com o empreiteiro, que ele tinha mesmo, não significa que tudo aquilo que o Moro acusou ele de fazer era verdade. Já não era mais presidente, ficar se reunindo com o presidente da OAS mostra muita promiscuidade hoje do setor público com o privado. Você apoia a cassação? Promiscuidade não é crime, né? Da chapa Dilma Temer? Claro. Isso pra mim é outra crítica que a gente tem que fazer à esquerda. Cara, como é que pode que o PT agora é contra? Não, fora Temer não, porque a Dilma vai junto. Dilma já caiu e tem que cair. Pô, o impeachment pra mim pelo TSE não é golpe. Não é. Por quê? Por que eu achei o outro impeachment golpe? Porque foi feito por um bando de deputados corruptos e pelo próprio Temer, que é um corrupto, juntos para roubar mais aquele impeachment. Tá o impeachment do TSE, por Caixa 2, ele é justo, porque houve Caixa 2 pra caralho. As eleições foram uma palhaçada, a gente tinha que dar reset, recomeçar do zero. Isso aí é papo de esquerda liberal, né? As eleições foram uma palhaçada, tinha que dar reset e começar do zero. Isso aí foi... Ele tá falando das eleições de 2014, se não me engano. Tá falando que quer ser candidato. Ele, a favor ou contra o Lula, ele se candidatando e ele se elegendo, não deixa o país ainda assim quebrado e na confusão? Cara, eu falei isso há pouco tempo. É muito louco que a grande esperança nacional da esquerda seja o Lula. Eu não acho isso bom, sabe? Porque é um... Não acho que seja bom também. Eu não acho nem que o Gregório acha que é bom. Eu acho que o Gregório preferiria que tivesse outra alternativa, assim como nós, né? O problema é que dentro da visão do Gregório não tem. Infelizmente, ele não tá feliz que o Lula é a única alternativa. Acho que o Gregório não se contradisse aí dentro da visão esquerda liberal dele. Cara da velha política. O Lula é brother de empreiteira. Pegou lá o negócio, não pegou o apartamento. Ele é irmãozão do cara do OAS, é brother do cara da Odebrecht, do Marcelo, do Emílio. Não pode ser essa a esperança, cara. Aí é que tá. Ele não queria que o Lula fosse a esperança, mas infelizmente é. É isso mesmo, Gregório. O Lula não pode ser a esperança desse país. Infelizmente, é o que tem para hoje. Pena que você não estava aqui hoje, como eu gostaria, para explicar por que mudou de opinião. Que pena, né? O Gregório trabalha. Apesar de serem opiniões muito duras, muito graves. É muito difícil você ser a esperança do país também, né, Ciro? Vamos combinar. É difícil explicar que o cara é picareta, desonesto, brother não sei de quê, e agora é a única esperança de salvar a democracia. É muito, muito difícil. Isso é um curso. É muito difícil, justamente porque a democracia liberal tem dessas. Muito grave. Bom, eu espero que você, no dia 26, possa então vir para a gente trocar uma... Você acha que o Bolsonaro se elegia se não fosse a brutal contradição escandalosa do modelo de poder do Lula, que é a corrupção levada ao centro do... Nunca teve corrupção antes do Lula, cara. Aí quando finalmente teve corrupção no Brasil, aí né, obviamente a gente teve que se aliar ao fascismo, né, gente? Porque, né? Poder... quem fez o impeachment foi essa gente aí, ladrões, não sei o que e tal. Quem fez o impeachment foi o Senado, irmão. Quem começou o impeachment foi a Câmara, né? O Senado só fechou a tampa. Quem fez o impeachment foi o Senado. Sabe quem presidiu e votou nessa sessão? O Renan Calheiros. Sabe que... O Renan Calheiros, ele foi bem, na minha visão, tá? O Renan Calheiros, baita do filho da puta. Mas ele foi, eu lembro dessa época, e ele era muito mais comedido ao falar do impeachment do que esse pessoal com quem a gente está se aliando, Ciro. Mandetta, Maia. Mandetta era daqueles que fazia discurso moralista lá na Câmara no dia do impeachment, tá? O Renan era assim, não, o Senado vai votar, né? É o nosso dever como instituição votar.